Resolução da prova 2 de princípios de comunicação. Explique, teoricamente e graficamente, qual a largura de banda mínima e máxima de um sinal FM. Considere a largura de banda mínima referente ao sinal FM de banda estreita e a largura de banda máxima ao sinal FM de banda larga. Sinal FM, banda estreita. Largura de banda mínima. Aqui representado graficamente, temos o espectro de uma função da mensagem. Então, ela está centrada em FC. Neste caso, ela é acompanhada da portadora não modulada. Essa largura de faixa de banda estreita, ela é igual a 2W, sendo W a largura de faixa de um sinal banda base, que é a largura de faixa do sinal FM banda estreita, que também é igual à mesma largura de faixa do sinal AM DSB, que também ocupa a largura de 2W. O que isso significa? Significa que essa é a menor ocupação espectral que um sinal FM banda estreita pode apresentar, que é igual a 2W. Então, essa é a largura mínima para um sinal FM banda estreita. Apresentando a largura máxima de banda do sinal FM banda larga, né? Então, o espectro de amplitude de um sinal FM banda larga puro, ele tem uma largura de banda infinita. Então, para que seja viável a utilização da transmissão FM, é necessário que se faça a limitação da banda do sinal a ser transmitido. Então, temos que definir quais as componentes serão transmitidas. Quando você define as componentes a ser transmitida, você também delimita, né, o linear de corte do sinal. Aqui temos a componente de Bessel de ordem 0, depois temos a componente de Bessel de ordem 1 e assim sucessivamente, a 2, a 3 e a 4. A largura de faixa, ela ocupa todo esse espectro, que vai até a componente de Bessel, a qual você deseja transmitir. Então, aqui nós temos a metade da largura do sinal, que ela é dada por B sobre 2 vezes FM, que é a frequência máxima do sinal, vezes o N máximo. O N máximo é da componente de Bessel que será utilizada. Sendo assim, a largura de banda de um sinal banda FM banda larga, ela é dada por B igual a 2 vezes a largura de faixa máxima da mensagem vezes o N máximo a ser transmitido. Então, essa é a forma de como a gente calcula a largura de banda para um sinal FM banda larga. Oi, meu nome é Nayara. Eu vou apresentar para vocês a resolução da questão 2. Na questão 2, eles dão os seguintes dados, que a frequência da nossa portadora em modulador FM é igual a 1 MHz. A sensibilidade da frequência, que seria o nosso KF, é igual a 40 kHz por volt. A gente vai considerar o sinal do nosso modulador M de T igual a cosseno de 2πf0 de T, em qual a nossa frequência inicial vai ser de 5 kHz. Na letra A, ele pede o desvio máximo da frequência do sinal. Então, o que vai ser esse desvio? Esse desvio é dado pelo nosso ΔF, que vai ser a variação no gráfico para o lado positivo ou para o lado negativo. O AM, ele é a nossa amplitude do sinal. Como o nosso cosseno, deixa eu ver se focou, aí, o nosso cosseno de 2πf0 de T, então a gente vai ter o sinal 1 de amplitude. Então vai ser o nosso 40K vezes 1 e vai dar 40 kHz de variação. Aqui agora a gente tem o nosso índice de modulação, certo?
A gente vai fazer o quê? O índice de modulação é a divisão do desvio da portadora pelo sinal modulante. Então, o nosso desvio da portadora foi calculado acima, que seria os 40 kHz, e o sinal modulante vai ser os 5 kHz. Então, dividido os 40 por 5 vai dar 8. Tá. Na letra C, ele vai pedir pra gente o gráfico do espectro de amplitude. Como que eu vou calcular isso? Primeiramente, a gente vai calcular o número de pares laterais. O número de pares laterais vai ser o nosso índice de modulação mais 1. No caso, deu 9. Eu vou colocar para vocês o gráfico para vocês estarem vendo que aqui nós temos a tabela de Bessel, certo? Então, a gente vai olhar na tabela de Bessel para a gente ter esses valores dos J's. Lembrando que o J0, ou na tabela como está carrier, vai ser o sinal da nossa portadora. Então, vamos lá. Na tabela, a gente vai olhar pelo índice de modulação. Então, na tabela, a gente vai colocar o 8 e ver em qual linha que vai dar os valores dos nossos índices. Aqui eu peguei o 23, o 023, o J2, 011 e a gente vai fazer até o J9, porque deu 9 pares laterais. Então, são os 11 sinais significativos que a gente vai ter. Aqui eu coloquei também o seguinte, deixa eu dar uma aproximada. Aqui nós temos a equação de como que nós vamos calcular a amplitude do nosso sinal. Então, aqui nós vamos ter o E, que vai ter o A, que é a amplitude, vezes o nosso J0, vezes o nosso índice de modulação, vezes o nosso seno de ômega t, certo? Aqui, o que acontece? Toda vez que for o índice ímpar, o nosso segundo sinal vai ser negativo. Então, da nossa faixa lateral superior é positivo e o da faixa inferior vai ser negativo. Quando forem índices pares, nós vamos ter ambos positivos. Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Eu fiz essa tabelinha para ficar mais fácil. Aqui estão os sinais, no caso do J1 ao J9, com os valores. A faixa lateral superior é o lado positivo do nosso gráfico. Então, vão ser todos os sinais de frequência positivos. E a faixa lateral inferior vai estar referente ao lado negativo do nosso gráfico, que seria o segundo e o terceiro quadrante. Aqui nós vamos ter a nossa amplitude, vezes o J1, certo? A nossa amplitude, lembrando que é 1 do sinal. Então, aqui eu tenho os valores de tensão da amplitude. Ficou assim o nosso gráfico. O sinal da portadora vai ficar na frequência 0, que ele ficou igual a 0,17. E esse é a modulação. Agora aqui a gente vai mostrar a questão 3. A questão 3 nos dá um sinal senoidal cosseno de 2π fm de t, da frequência de 4 kHz, modelado em amplitude por uma portadora de 600 kHz. E a gente vai estar representando graficamente o espectro de amplitude da portadora modulada na modulação AM/dB, no qual a gente vai estar enviando junto com o sinal da mensagem o sinal da portadora não modulada. Então, vai o sinal da portadora modulada com a não modulada. E na letra B, a modulação AM/dB/SC, no qual vai o sinal da portadora modulada. A modulação AM/SSB, a gente vai pegar o sinal no espectro da frequência do nosso sinal AM/dB/SC e vamos fazer a filtragem
apenas da faixa lateral superior, então apoiando da lateral do eixo positivo. Ok? Aqui a gente está no sinal, o sinal da nosso sinal, a frequência do nosso sinal, o sinal da nossa portadora, TS. Aqui a gente vai pegar e fazer a declaração da nossa portadora. Nossa portadora é um AC, que a amplitude dela é 1, vezes cosseno de π, vezes o nosso frequência, vezes o nosso T. Aqui a gente tem o 1, que é sendo multiplicado pelo CT, quer dizer que a nossa frequência, nosso sinal da portadora não modulado, mais o sinal modulado. Então aqui a gente vai estar fazendo a simulação. O que a gente pode perceber? Um pouquinho lento. Aqui, AM da SB. O que a gente tem? Olha aqui. Olha o que aconteceu. A gente pode ver aqui, ó, que a gente vai ter o sinal da portadora não modulado. Ela aqui no espectro da frequência, que é o gráfico que eu mostrei para vocês, a gente fez uma transformada de Fourier e centrou em zero. Já o AM da SBSC, a gente vai estar fazendo a multiplicação do nosso sinal pela portadora. Então a gente vai ter esse sinal. Então a gente pode ver aqui, ó, que vai ter só o sinal da frequência, tá? Então vai ter só o sinal da nossa informação modulada. Tá, e agora como que funciona o o AM SSB? A gente vai fazer o filtro primeiro, eu fiz a modelagem do filtro. Esse daqui vai ser os parâmetros do nosso filtro. O que acontece? Eu vou abrir o pente aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, acho que por aqui eu consigo mostrar. Aqui, ó. Esse daqui é o nosso... Esse aqui é o nosso sinal. Nosso sinal tá centrado em 4K. Deixa eu ver se eu consigo... Tá, aqui eu não consegui. Aí. Nosso sinal está centrado em 4K. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar apenas a base, a faixa lateral superior. Então, vai ser o 4K menos a nossa largura de banda. Vai ser, então, a gente vai começar daqui. E depois a gente vai pegar esse intervalo de nosso 4K menos a largura de banda até 4K mais a nossa largura de banda. Foi o que a gente fez aqui. Então, todo esse sinal vai ser igual a 1. Quando eu faço isso, eu vou alocar o número real e imaginário, fazer a transformada, e aqui eu tenho como que vai ficar o nosso filtro. O espectro da frequência a gente tem de 2.000 a 6.000, então a gente está pegando apenas a parte positiva. O que aconteceu? Eu não consegui, nessa parte aqui, a hora que eu faço multiplicação do sinal, eu não sei se foi porque eu coloquei o nosso tempo aqui de 0 até ou não fez a divisão, pode ser alguma aspas que eu não consegui pegar e ver como que eu faço. Mas eu faço a multiplicação dele na hora de eu plotar o nosso gráfico, tá dando que o tamanho dos nossos vetores são diferentes. Então eu teria que fazer toda a análise novamente para me conseguir plotar. Mas eu consegui desenvolver o filtro, eu só não consegui fazer a plotagem do gráfico por conta do tamanho dos nossos vetores, que deu um problema. Mas é isso, gente. Agora eu volto com a questão 4. Olá, eu vou estar apresentando para vocês a questão 4. A questão 4 é um experimento em laboratório para calibrar o modulador FM. A gente vai estar variando a amplitude do nosso sinal, que é o nosso AM, cosseno de 2πf. E a gente vai observar que o espectro da amplitude da portadora modulado. A gente vai verificar para uma frequência de 2K. E a gente vai aumentar a amplitude do sinal modulador a partir de zero. O componente mostrado pelo ionizador na frequência portadora se reduz progressivamente até se anular completamente para o valor de 5 mV. Na letra A, a gente vai saber que o nosso J0 de beta é igual a zero,
para o índice de modulação igual a 2,4, a gente vai determinar a sensibilidade da frequência KF. Aqui a gente fez, como nós sabemos, que é o nosso sinal, nossa frequência, que é 2 kHz, e a nossa amplitude vai variar de 0 a 5 mV com o nosso J0. Aqui nós temos que o nosso J0 de beta é igual a 0, quando o meu beta é igual a 2,4. Então, a gente vai pegar, dividir. A gente vai estar dividindo pelo nosso índice e a nossa frequência. Quem que é nosso índice? Nosso índice é igual à nossa sensibilidade da frequência vezes a nossa amplitude, dividido por nosso FM, que é a nossa frequência, que vai ser igual a beta. Então, por aqui, nós conseguimos substituir os valores, nós temos que a nossa constante de sensibilidade vai ser igual a 960 kHz. Ou 960 mil kHz. 960 mil Hz.